Olá, bem-vindos a mais um episódio de No Lab Com. Hoje falamos sobre o diagnóstico molecular. Eu sei, o tema pode parecer muito técnico, mas ele salva vidas e pode fazer a mesma diferença. Vocês não podem perder. Olá, estamos de volta no episódio de No Lab Com. Eu sou João Vasco, metade da cara dos Twin Dogs, a cara mais bonita, e hoje falamos sobre diagnóstico molecular. Connosco temos dois pesos pesados. Começamos com o Dr. Rui Caetano, responsável da anatomia patológica do grupo Germano de Souza. Bem-vindo, Rui. Olá, viva. É um prazer ter aqui o grande doutor Rui e ao seu lado temos a doutora Ana Pereira, responsável de genética do grupo Germano de Souza. Bem-vinda, Ana. Obrigada. Então, sem mais demoras, vamos começar pelo simples, porque nós somos felizes no simples. O que é este diagnóstico molecular? Se tivessem que definir assim em 30 segundos para um doente que está à nossa frente, de uma maneira muito simplista, o que é isto deste diagnóstico? Durante muitos anos olhávamos para os tumores como uma massa, que era analisada ao microscópio. Agora temos a capacidade de olhar para a parte genética que nos diz como é que esses tumores se vão comportar. E às vezes dois tumores da mama que parecem iguais, na realidade geneticamente não são. E é o diagnóstico molecular vai nos dar estas respostas. E é o que esta biologia molecular acrescenta ao microscópio. De facto, acrescenta muito. Durante muito tempo, como a Ana disse, baseámos-nos apenas num diagnóstico morfológico, ou seja, víamos a cara das lesões, sejam elas neoplásicas ou não. Hoje em dia vamos um bocadinho mais além, só saber a cara, só saber o nome delas não é o suficiente. Precisamos de saber alterações genéticas para saber como é que vai evoluir, como é que vai progredir e, acima de tudo, também como é que vamos tratar, para além das consequências familiares. Mas precisamos de saber responder estas perguntas. E até diria mais, hoje em dia um patologista recorre a estudos moleculares, e havia um professor holandês que dizia que é uma maneira cada vez mais sofisticada de interrogar os tumores até eles nos darem as respostas que nós queremos. É importante, super importante. Ou seja, se nós pudéssemos resumir, não é só uma escolha e uma opção para sabermos que tipo de tumor é que temos, como também pode definir o prognóstico, não é? Melhor ou pior prognóstico de acordo com as características que vocês nos dão, e também o tratamento. E é aqui que faz a diferença. E uma questão que nos acabam por perguntar, e nós, antes de fazermos este podcast, perguntamos aos nossos ouvintes que tipo de questões queriam ouvir, e é aquilo que eles nos perguntaram ficou muito engraçado, se assim se pode dizer, que é o que é que mudou desde a década de 80, 90 na anatomia patológica que agora já não se faz e o mesmo para a genética? Eu diria que mudou para um paradigma muito mais complexo, para um cenário cada vez mais intrincado. O que é que acontecia? No passado, apenas um simples diagnóstico era o suficiente, dávamos um nome à lesão e terminava aí. Hoje em dia já damos um nome à lesão, temos que identificar determinadas características. Se tem invasões vasculares, se tem invasões neurais, se tem um padrão morfológico A, se tem um padrão morfológico B, se vai às margens, se atinge ou não as margens, se tem gânglios metastizados, há todo um conjunto de características que nós temos que elencar. E o exemplo mais paradigmático disto é talvez o carcinoma da próstata. Em 1970 fazíamos um diagnóstico de um carcinoma da próstata com uma linha, adenocarcinoma da próstata. Hoje fazemos adenocarcinoma da próstata, damos o grau de Gleason, dizemos a percentagem dos padrões, qual a percentagem do padrão 4, se ainda tem padrões terciários, damos os graus, os novos graus que estão na OMS, que combinam os graus de Gleason de uma forma um bocadinho diferente daquilo que era o tradicional. Existem cada vez mais características neste sentido. E depois somos coadjuvados, obviamente, por esta ferramenta poderosa que é a biologia molecular, que em alguns tumores bem definidos vai dar características de agressividade ou definir se podemos fazer tratamentos, mas noutro caso, como por exemplo nos sarcomas, é essencial até mesmo para darmos um nome à entidade. E no passado tínhamos um grupo que chamávamos sarcomas fusosolares, que não era nada mais nada menos do que uma classificação morfológica, ou seja, um grande saco onde colocávamos todas as lesões que tivessem um aspecto mais ou menos similar, células alongadas, fusiformes, etc. E hoje em dia são definidas por estudos genéticos. A própria OMS evoluiu para uma classificação em que as neoplasias têm inclusive o nome do gene de fusão no nome da lesão. A lesão chama-se mesmo tumor A com fusão do gene X e Y. Excelente, houve aqui um caminho feito, progressivo e E cada de vez integração. mais personalizado. E Ana, o que é que nós podemos dizer relativamente à parte, se fosse assim o game changer? É estas novas sequenciações, estes biomarcadores? Sim, acho que ao longo destes últimos anos o que mudou
para além do conhecimento destes biomarcadores, não é? Que podem ser de diagnóstico, como já aqui foi falado, como podem ser de prognóstico da doença, da agressividade, mas que também são acionáveis. A indústria farmacêutica desenvolve fármacos dirigidos para estas características moleculares, para estas alterações genéticas, e do ponto de vista laboratorial, antigamente gastávamos tempo a testar um a um, e É agora verdade. conseguimos Eu com ainda uma me lembro, mesma. eu sei que posso parecer muito novo, mas eu ainda me lembro quando comecei o internato e quando entrei na rotação de cancro do pulmão, nós pedíamos gene ou alteração, uma a uma, ia-se fazendo no tecido. Agora nós já pedimos tudo, Num só tudo ensaio. num só. Com Eh, uma mesma amostra, num só ensaio, podemos procurar tudo aquilo que quisermos. É para isto. vocês é muito melhor. É. E para o E para doente, e para o nós também. médico, e para a amostra, porque na realidade a amostra também se esgota, não é? Uma biópsia, e dependendo do tipo de biópsia, normalmente uma biópsia da mama pode ter um tamanho considerável, mas Certo. biópsias de pulmão, por exemplo, são escassas. Podem ser mais E é muito difíceis. importante E ganhar tempo E depois os oncologistas querem saber tudo e um par de botas, e depois a genética diz: já não há mais material anatomia patológica, não consigo fazer mais nada com isto, precisamos de nova biópsia. E depois lá temos que ir dizer ao doente: olha, afinal vamos ter que voltar a fazer uma biópsia nova. E se fôssemos assim ao cerne da questão, e é uma curiosidade que nos perguntaram quando lançamos este tópico, que é: como é que funcionam estas equipas? Como é que funciona a equipa de anatomia patológica? Como é que funciona a equipa de biologia molecular, da parte da genética? Como é que trabalham? Trabalham em rede? Trabalham em serviços separados? Como é que é este trabalho do dia a dia? Onde é que entra o anatomopatologista e o patologista, e onde é que entra a genética? Juntos? Isolados? Trabalham lado a lado? Como é que isto Uhum. funciona? Diria que muitas vezes até estamos em serviços separados, mas temos que trabalhar sempre lado a lado, se não fisicamente, pelo menos em rede, temos que trabalhar de maneira integrada. A anatomia patológica costuma ser a primeira abordagem, não é? Perceber o que é que temos para ver, se temos amostra suficiente, se não temos, e se é representativa daquilo que estamos a observar. Acontece frequentemente no caso de uma neoplasia, frequentemente, não tão frequentemente, mas vai acontecendo. No caso de uma neoplasia, a amostra não ser representativa ou ter pouca quantidade tumoral. Enviar isso para a genética seria um desperdício de tempo e de recursos, mas existe uma primeira abordagem do ponto de vista da anatomia patológica, identificação morfológica, caracterização de 3 ou 4 biomarcadores para dar um nome a uma entidade e alguns biomarcadores preditivos de resposta que nós possamos dar, e depois entra a genética em complementariedade. Sem dúvida. Ok. Acabam por estar dois serviços lado a lado. Ou seja, se eu tivesse que dar um caso prático, temos uma senhora com uma suspeita de cancro da mama. A senhora vai fazer a sua biópsia, fica com o tecido, ou seja, remove-se um bocadinho do tecido da lesão para se ver ao microscópio, entra diretamente para o serviço de anatomia patológica. Vocês lá tratam a peça, não é? Correto? Sim. Fazem toda uma preparação em cortes e em sítios concretos, que Uhum. agora já me ultrapassa. Veem o que têm a ver, nomeadamente a parte do tipo, se tem cancro, se não tem cancro, o tipo de cancro que tem. Se for preciso nova caracterização, vocês podem pedir à parte da genética para o fazer, enviando o material. Nós funcionamos sempre em articulação com aquilo que são as guidelines internacionais do tratamento e diagnóstico das lesões. Os procedimentos não são novos, não fomos nós que os inventamos, mas estão muito bem caracterizados e padronizados. E então nós temos circunstâncias em que fazemos a análise na biópsia e na peça, tudo bem. Temos os nossos mecanismos de preparar e de avaliar as amostras, como disse. Usamos mecanismos também de preservar a amostra, porque a doutora Ana também tem a amostra com a qual possa trabalhar. Não tentamos não gastar E isso é desnecessariamente a muito amostra, importante, ou seja, que é preservar para que fundamental. no futuro, Sim, não quer dizer que nós não peçamos tudo de imediato, mas no futuro, se assim necessário, pode-se ir buscar essa peça exatamente. O material de há fica um tempo preservado durante atrás, não é? bastante tempo, sim. Há vários mecanismos, desde, por exemplo, quando são duas biópsias, separar, colocar uma biópsia em cada bloco, porque assim só desbastamos um e não desbastamos o outro, etc. Depois de fazermos um diagnóstico, óbvio que também em articulação com os colegas que seguem os doentes, nomeadamente, ou na grande maioria, os oncologistas, há todo um algoritmo de articulação e estão previstos estudos moleculares. E aí, nesse momento, entramos em contacto com a doutora Ana e com a equipa dela e dizemos: temos uma amostra que necessita de caracterização molecular, e enviamos para ela para que ela depois possa fazer a sua magia e os resultados aparecerem. A responsabilidade da anatomia patológica é imensa, porque uma má seleção da amostra vai resultar num mau num mau resultado genético, não é? Portanto, se nós não tivermos a área tumoral corretamente identificada, podemos estar
a fazer um estudo ao lado, digamos assim. Certo. Portanto, a qualidade da anatomia patológica e do material que nos envia é É fulcral. determinante, não é? Quando chega, normalmente enviam-nos lâminas Ok. com os cortes adesivados e com a área tumoral perfeitamente identificada. Ou seja, já fazem todo o trabalho de casa, Já, pronto a já, estudar. tudo Tem de ser pronto. uma resposta mesmo integrada, temos que facilitar o trabalho uns dos outros. Sim, e nós depois extraímos com métodos próprios DNA, material genético, pode ser DNA, RNA, Quase que parece CSI. exatamente. Vamos ao local do crime, tirar as provas e depois fazemos a dita sequência, os painéis de sequenciação de nova geração, em que podemos avaliar múltiplos biomarcadores num só teste. E é tão bom e é com grande orgulho que nós dizemos que em Portugal fazemos e fazê-lo de uma maneira de excelência, no qual o Grupo Germano de Sousa, sem dúvida, faz a diferença e continua a marcar a diferença. Outra questão muito perguntada, isto por um estudante de medicina, se nos estiver a ver, olá, obrigado por ter enviado esta questão e boa sorte para o curso. Que é aqui a diferença entre biópsia líquida e biópsia sólida? Se calhar foi alguma pergunta que lhe fizeram. Então, a biópsia sólida é o gold standard, é a amostra, é onde reside o tumor e a capacidade de tirarmos a amostra de tecido, não é? Do próprio tumor. A biópsia líquida é um conceito que tem vindo a ganhar a sua importância, por oposição à biópsia sólida. A amostra principal é o sangue, portanto, Uhum, através de uma colheita de sangue, conseguimos ir procurar indícios de material genético do tumor em circulação. Isto ok. porque as células do tumor sofrem morte celular, apoptose, e Uhum. libertam para a corrente sanguínea o seu conteúdo, entre o qual se encontra o seu material genético, a sua informação genética. Então, vamos supor assim um caso prático. Eu peço uma biópsia de um potencial diagnóstico de cancro do pulmão, vai diretamente para o Rui e o Rui diz: João, realmente é cancro, é um tipo de cancro em específico, mas eu não te consigo dizer mais nada. Já não tenho mais tecido para fazer. Mais nada, já não consigo fazer milagres. Então, normalmente eu aqui posso optar por pedir aqui uma biópsia líquida, porque no cancro do pulmão a ciência avançou de tal maneira que nós já temos aqui uma caracterização muito específica e talvez aí nós possamos abrir mão de uma biópsia líquida, ou seja, a paciente ou o paciente vai fazer a colheita de sangue. É uma colheita em específico ou é uma É colheita uma colheita normal, digamos normal, assim? tem uns tubos de colheita especiais que Ok, preservam o não rebentamento dos glóbulos brancos, para não haver contaminação de DNA genómico. ok. Faz a sua colheita, segue para o laboratório e assim podemos usar para perceber se existe um determinado tipo de mutação e alteração. Porque para nós em oncologia, para quem está lá em casa, é muito importante, porque se a pessoa tiver uma mutação, uma alteração específica, imaginem que tem uma mutação rosa. Eu posso usar um comprimido rosa para tratar aquele tipo de cancro e não trato outro com quimioterapias ou outros tipos de terapêuticas. Eu posso dizer ainda aqui na diferença entre líquida e sólida que elas são ambas fiáveis? Sim, pese embora a biópsia líquida ainda tenha, não é a recomendação principal para teste genético, não é a amostra principal para podermos testar. Tem alguns problemas de sensibilidade, dependendo do tipo de tumor. Por exemplo, um tumor da próstata tem pouco material a ser lançado na corrente sanguínea, portanto a sensibilidade pode ser um problema. Mas no caso do pulmão é muito utilizado não no início, no diagnóstico, mas na avaliação de resistências à terapêutica, por exemplo. E aí na monitorização para antevermos se estão a haver o aparecimento de mutações de resistência, a biópsia líquida é muito É utilizada. tão importante. Sem dúvida, imagina que uma pessoa está a fazer um tratamento no cancro do pulmão e infelizmente acaba por se perceber que a doença começa a avançar sobre aquele medicamento. Nós pedimos ajuda aqui à doutora Ana, fazemos uma colheita de sangue, assim para um tubo em específico. A doutora Ana vai nos ver se existem ali umas resistências em específico e depois, quem sabe, nós podemos pedir uma medicação ainda mais específica. E sim, nós podemos e conseguimos fazê-lo em Portugal com a mesma mestria que nos outros países da Europa e do mundo. Exatamente. Eu salientava só uma questão, falamos muito em sangue, mas nunca é demais ressalvar que o contexto de biópsia líquida não se aplica apenas ao sangue. Qualquer líquido ou qualquer fluido é passível de ser analisado com esta metodologia, obviamente com sensibilidades diferentes, mas já existem testes de análise de DNA tumoral na saliva, Uhum. já existem testes inclusivos comercializados para análise de DNA tumoral para tumores da bexiga e do testículo na urina,
e já existem também alguns projetos interessantes na análise da bilis como biomarcador desta fonte de biópsia líquida para tumores do trato biliar, o que, apesar da biópsia sólida ser o gold standard, como a Dorana disse muito bem, muitas vezes os tumores das vias biliares são muito difíceis de obter material por biópsia convencional. Este tipo de análise tem ganho muita popularidade nestas lesões tradicionalmente difíceis de obter e podem vir a ser uma ferramenta espetacular e um grande game changer em algumas neoplasias, embora, como a doutora Ana disse, não é o ideal para diagnóstico, mas sim para prognóstico e acompanhamento evolutivo da própria também, salvo a redundância, evolução do tumor. Há uma outra vantagem da biópsia líquida sobre a sólida, que é a abrangência de todo o tumor. Ou seja, Ok. nós quando estamos a cortar um tumor, só estamos a olhar para aquelas fatias que tiramos. Ou seja, para a representação que nos foi dada, não é? Exatamente. Enquanto que a biópsia líquida, pelo menos em teoria, nós vamos ter acesso à informação genética de todas as células do tumor, não é? Ok, é quase como a sólida, estudamos ali o dedo, que pode representar o corpo todo, e na líquida podemos potencialmente dar ali Estudar o corpo. a representação do corpo todo. Exato. Acho que E ficamos aqui. e é particularmente importante no caso em que os doentes tenham duas ou mais lesões. Se vezes um doente com duas ou mais lesões, temos sempre a dúvida qual biopsar, qual estudar, qual analisar. Às vezes estudamos todas, mas nem sempre é possível. Só saliento uma pequena dificuldade, ou que a biópsia líquida ainda não consegue acompanhar, há tumores que se transformam noutros subtipos. E a biópsia líquida, como apenas analisa o material genético, não Ok. consegue acompanhar essa variação da cara, do tumor, do rosto do tumor. Isto às vezes é comum nos tumores do pulmão, que se transformam em carcinomas neuroendócrinos, e isso tem que ser um estudo morfológico. Mas acho que funciona muito bem, particularmente em complementariedade com os estudos clássicos. Sem dúvida, aqui a oncologia é uma ciência, não é uma ciência exata, atenção, há variações, não é preto e branco. Nós vivemos muito na área cinzenta, não é? E ainda não se sabe tudo, mas cada vez se sabe mais e isso é que é o mais importante. E relativamente aqui à parte destas, falamos de mutações e destas alterações, se nós conseguimos ver, e é uma questão que é muito perguntada, principalmente nas redes sociais, que é se determinado tipo de doente tem uma mutação, eu tenho que estudar a família toda. Mas atenção, existem mutações que são, eu vou dizer um palavrão, somáticas, e outras mutações que são germinativas, ou seja, há uma coisa que pode ter sido uma mutação que pode ter sido herdada e outra assim nem tanto, não é? Querem-me falar um bocadinho sobre isto? Eu costumo dizer que as mutações germinativas vêm de fábrica. Já Ai, gostei. nascemos com elas. E, portanto, temos a probabilidade, ou há o risco de passarmos à descendência. Todas as células do nosso corpo têm essa alteração. As mutações somáticas são exclusivas das células tumorais, portanto, não há risco hereditário. E a maioria dos tumores têm mutações somáticas. Há uma pequena parte que tem mutações hereditárias. E é muito importante destacar isso. Força, Rui, ias dizer alguma Não, coisa? não, e de Ok. facto complementar Que isso. realmente a grande maior parte são tumores adquiridos, ou seja, são erros do nosso material que vão adquirindo as suas alterações, as germinativas, ou seja, aquelas que são hereditárias e que obrigam ao estudo de toda a família, acabam por ser uma fatia menor, ainda que não desprezível de todo, não é? Mas acaba por ser muito importante também referir isso. E agora, relativamente à parte que é importante, relativamente a timings. Eu peço uma biópsia, envio para o serviço do Rui. Quanto tempo demora a preparação até ter o resultado? Ou seja, chega o material, é preparado, é visto pelos colegas, é feito o relatório. Mais ou menos, claro que Uhum, há diferenças, como é óbvio, acho que vai depender do tipo, do tecido claro. e tudo mais, mas quanto tempo é que demora a preparação e ter a emissão do relatório final? Porque São, os oncologistas uhum, estão sempre a chatear a anatomia patológica. é verdade, isso é de facto uma questão muito pertinente. Dizemos muitas vezes, quando for assim, até os convidamos para ir lá ao laboratório para verem como é que as coisas são feitas. E nós É até temos, verdade. e nós até temos um dia que fazemos um dia aberto do laboratório, que é a segunda, quarta de novembro, fazemos um Open Lab Day. É assim, todas as amostras, vou dizer de uma maneira geral, são interpretadas e são processadas e são analisadas o mais rápido possível. Nem sempre é possível ter tempos uniformes para tudo, depende da capacidade do laboratório, depende da urgência, mas depende também de um conjunto de coisas que nós vamos chamar de maneira genérica, que é o processamento da amostra. Uma amostra chega, a amostra tem que estar um conjunto de horas em formol. O formol não é nada mais nada menos do que um líquido que preserva aquela amostra e evita a sua deterioração. E às vezes basta estar
6 horas em formol, outras vezes é necessário estar de um dia para o outro. Há aqui alguns tempos de preparação. Depois, dentro do laboratório, a amostra é processada, ou seja, é tratada pelos nossos técnicos para que depois alguém como eu a possa observar. Há amostras que podem ter processamentos rápidos, que é o caso das biópsias gástricas, normalmente não neoplásicas, para pesquisa da H. pylori e por aí fora. E essas entre 3, 6 horas estão prontas para observar. Amostras, por exemplo, que têm um bocadinho mais de gordura, que é o caso da glândula mamária, precisam de mais tempo de processamento. Estamos a falar de cerca de 24 a 48 horas de processamento. Depois isto leva ao próprio entrega para o patologista. Depois depende muito se o diagnóstico é straightforward ou não. O que é que eu quero dizer com isto? É quando eu olho para uma lâmina e vejo é tumor, estou a dar o exemplo da mama, é um carcinoma da mama, tudo bem. Obviamente que o oncologista não precisa apenas dessa resposta, precisa dos biomarcadores que eu lhe vou dar e eu avanço diretamente para os biomarcadores. Uhum. Quando é uma amostra, é uma lesão um pouco Quando disse diferenciada. biomarcadores, é aqueles É, receptores os de receptores de estrogênio, os estrogênio, receptores de progesterona, progesterona, o HER2 e o HER2, KIK, são exatamente. os elementos clássicos em carcinoma mamário. Quando a amostra é uma amostra pouco diferenciada, ou seja, eu olho para ela e não consigo perceber o que ela é, ou quanto muito digo isto é maligno, mas não sei que tipo de maligno é que é. E aí entra em conjunto, entra em ação um conjunto de biomarcadores que não é para dar informação ao oncologista de biomarcadores de resposta, mas sim perceber que tipo de lesão é que eu lá tenho. Ok. Pode ser um linfoma, pode ser um carcinoma, pode ser um melanoma, pode ser um sarcoma, estou a dar assim alguns exemplos, dependendo depois do órgão. E então nós vamos refinando esta abordagem com biomarcadores. Então pedimos biomarcadores de linhagem, que me vão saber dizer qual é a linhagem destas células, e consoante eles são positivos ou negativos, eu vou refinando e vou Ok. aprofundando cada vez mais o meu diagnóstico. Nestes casos, o diagnóstico pode ser mais demorado porque é uma lesão difícil, vamos chamar assim. E se muitas vezes eu precisar de um estudo genético para lhe dar o nome, ainda vou crescer este tempo. Regra geral, uma biópsia simples, 3, 5 dias, às vezes 7 dias, dependendo dos biomarcadores que podemos ter de fazer, e entre este período de tempo, dias úteis, estará pronto. Uma amostra mais pequena, uma peça costuma estar à volta dos 10, 12 dias. Pois há casos e casos Claro. que são mais complexos, ou outras vezes há alturas em que nós colhemos as amostras das peças, mas as nossas amostras ficam guardadas numa aquilo que nós chamamos de uma reserva. É necessário voltar lá, colher mais fragmentos. Há aqui coisas que podem acrescentar mais algumas horas, mas este eu diria que são os tempos ideais. Embora em oncologia não há sempre pressa, os oncologistas, como tu referiste e referiste muito bem, Estamos são sempre com são a os maior colegas pressa. muito pressionantes. Nós estamos sempre a ligar, sempre a chatear, mas regra em geral, é quase exceção à regra, nós temos sempre o diagnóstico antes e isto deve ser o que é eticamente correto, antes de propor qualquer tipo de tratamento. A não ser que seja uma emergência, mas uma emergência é raro, o que é raro acontece, mas vamos deixar para as exceções. E relativamente à parte dos testes Laboratorial, moleculares, sim, da parte do laboratório, molecular. quanto tempo, mais ou menos, É a assim, mediana? há aqui dois timings. Há o timing teórico, ou seja, é possível dar um resultado, portanto, fazer sequenciação, extração de material genético dos cortes que recebemos do tumor em questão, que vamos analisar. A sequenciação dura 3 dias máximo e depois temos o período de análise, o que significa que em 5 dias úteis eu conseguiria dar uma resposta. Mas obviamente isto depois tem a ver com o workflow laboratorial Claro. e dependendo do número de amostras que o laboratório processa. Posso dizer que, em média, as amostras que temos normalmente mais pedidos de urgência têm a ver com as cirurgias programadas em câncer da mama. E nós costumamos dar resultados em 10 dias úteis. Ok, é um excelente timing. Dá para termos o material, ter o resultado, estudar tudo em equipa, isso sem dúvida. E agora para terminar, porque o tempo está quase a escassear, o que é que vai mudar aqui para o futuro? A inteligência artificial vai entrar aqui em jogo? Vai conseguir prever as respostas? Vai ser um aliado do olho humano? O que é que vocês acham no vosso campo? No nosso campo, a inteligência artificial até já entrou em algumas circunstâncias. Teve o seu grande boom com a aprovação de um teste pela FDA, que foi o PAGE, que é utilizado na próstata, que é um algoritmo que basicamente faz um scan das lâminas e diz se tem tumor, se não tem, e propõe classificações para o tumor. Como disse, nós temos que dizer qual é o grau de Gleason, qual é a percentagem de tumor que está naquela biópsia, ali um conjunto de critérios Uhum, que o uhum. algoritmo já facilita. E de facto, em algumas circunstâncias, eu acho que vai ser um grande aliado, e há muitos colegas que dizem aquelas células expressões, não é? A inteligência artificial não vai substituir o patologista, mas aquele que não usa vai ser substituído por aquele que usa. Qual é a principal barreira que eu vejo prática para isto? Nós, como lidamos com uma grande quantidade de diagnósticos e identidades, e tendo em conta que as coisas têm que estar regulamentadas, tem que haver alguma responsabilização e tem que haver alguma credibilidade naquilo que o algoritmo nos diz, nós vamos ter que ter basicamente um algoritmo licenciado ou acreditado para cada uma destas entidades.
o que no final do dia implica que eu tenho que ter centenas de algoritmos disponíveis no laboratório, Muito. o que é praticamente impossível e financeiramente então impossível. O que é que eu prevejo que aconteça nas 4, 5 lesões mais comuns? Que existam de facto ferramentas para auxiliar o patologista, embora o patologista tenha que perceber, e há um conceito muito interessante que se chama o Explainable AI, em que eu tenho um algoritmo que faz uma proposta de diagnóstico e elenca-me 4 ou 5 características pelas quais ele diz que é aquilo, para que eu possa perceber se ele está a raciocinar bem ou não, e depois o valido. E muitas vezes também ferramentas de triagem, ou seja, eu abro o meu programa, de, o meu programa de laboratório e tenho 40 biópsias ou 40 peças para mostrar e aquilo tem uns graus de prioridade, mas o algoritmo vê que a amostra que está na posição 35, por exemplo, tem uma grande suspeita de ser cancro. Então movimenta para a posição número 1, Excelente. 2 ou 3 e permite que aquele diagnóstico suspeito, que vinha como clinicamente insuspeito, porque os clinicamente suspeitos já estão marcados como Uhum. urgentes, passe para uma posição de destaque e a pessoa não tenha que estar tempo à espera. Outra possibilidade também muito interessante, e aqui também pedindo também a colaboração à doutora Ana, porque o que é que ela acha que poderá aumentar a rendibilidade é que muitas das amostras que eu lhe envio para análise molecular, ela tem uma taxa de sucesso, vamos chamar X%, ou identifica mutações em 30%, estou a dizer um número ao ar, mas algo assim. Já existem algumas ferramentas interessantes em termos de inteligência artificial, em que o algoritmo analisa ali características que nós não conseguimos perceber, e me vai dizer se aquele doente, aquela amostra, tem uma elevada probabilidade de ter uma mutação ou não. Ok. Então isto pode ter uma ferramenta de screening em que vou se calhar enviar menos amostras para teste genético para a doutora Ana, mas vou-lhe aumentar a probabilidade de sucesso. E Boa. isto tem sido ferramentas muito exploradas neste sentido. Isso é muito bom. Prevejo isso. A anatomia patológica vai ser um grande coadjuvante do patologista, não vai substituir o patologista, temos imensas entidades e, mais uma vez, a grande desvantagem ainda da inteligência artificial é que funciona bem com eventos comuns, não funciona bem com entidades raras. E Cancro, acontecem cada cancro vez mais. pediátrico, entidades neoplásicas raras, alterações infecciosas que possam não ser tão comuns, o algoritmo vai muito provavelmente falhar naquilo que deveria Sim. fazer melhor. Ana, para fecharmos aqui a questão da inteligência artificial. Já, a inteligência artificial já é utilizada nos softwares de análise há bastante tempo, se não era impossível com a quantidade de dados genéticos que gera uma sequenciação, ao ser humano conseguir analisar uma a uma, não é? Estamos a Vocês falar são de o que milhares. melhor conhece a pessoa. Vocês vão sequenciar tudo daquela pessoa. Pronto, mas eu gostava de ressalvar que estamos aqui a entrar numa era muito interessante, não só de inteligência artificial, mas de machine learning também, com os testes de detecção precoce de cancro. Estamos sempre a falar na amostra, não é? É preciso a imagiologia identificar alguma coisa suspeita de Uhum. ser um tumor e cada vez mais, e eu acho que anda o mundo inteiro a tentar descobrir o melhor teste de detecção precoce em sangue, não é? Sem Portanto, dúvida. através de uma colheita de sangue, ainda são testes que têm sensibilidades baixas, muita especificidade e que são baseados em algoritmos de inteligência artificial, de perfis epigenéticos Ok. específicos de cada um do tumor, associados a uma série de outros biomarcadores. E sem dúvida que o futuro passa por aí. E com esta nos despedimos. Passou tão rápido. Ana, Rui, foi um prazer. Ficamos a saber quase tudo sobre diagnósticos relativamente à parte da anatomia patológica e da genética. Se quiserem saber um bocadinho mais, deixem-nos as vossas questões. Nós fazemos questão de responder e auxiliar naquilo que consigamos. Ana, Rui, foi um prazer. Muito obrigado por estarem no LabCon. Relativamente a nós, se antes olhávamos para o tumor como uma peça indiferenciada, hoje estudamos ao pormenor. E vocês perceberam isso hoje, e é com isso que nos despedimos e ansiosos para vos ver no próximo LabCon.